Imagina que um dia você acordou e você é um inseto, nojento, asqueroso, um grande inseto. Aquele dia seu com a sua família, como é que vai ser? Como é que eles te olham? Como é que você vai se relacionar com eles? Antes de você falar com eles, como é que você está se relacionando com você mesmo, se vendo daquela maneira? Imagina que você foi chamado para uma reunião. Um poderoso da sua cidade, um senhor, te convoca. Eu quero conversar com você, preciso falar com você uma coisa importante, vem aqui. E você não consegue entrar no castelo em que ele vive. Não consegue entrar. Você nem entende por que você não consegue entrar. E as coisas vão se desenrolando e vão acontecendo e você precisa chegar lá e ele tá te esperando, mas você não consegue entrar. Agora imagina que você é preso, é processado, te levam, você tem a sua liberdade cerceada e você tem que responder a um processo a que você não tem acesso. Você não sabe do que você está sendo acusado, você não sabe quais são as provas, você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que você está sendo submetido a um processo judicial, mas você não sabe o que fazer, você não tem nem a que responder. É absurdo, nonsense, é irreal. Por incrível que pareça, essas situações existem, elas entram numa narrativa realista, no realismo fantástico. Não é uma narrativa de duendes, de fadas. Tudo está se passando no dia a dia do século XIX, aquele lugar, aquele ambiente tradicional, tudo certinho, tudo dentro dos conformes, até que, de repente, esse absurdo. Agora, você vai entender um pouco mais de como o absurdo pode entrar no dia a dia. Certa manhã, depois de despertar de sonhos conturbados, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Imagine, por um momento, que um belo dia você acorda e você não é mais você. Você, ao tentar andar, não percebe suas pernas, ao tentar tocar, perde a sua habilidade. Você, ao notar o olhar da sua família que chega e te encontra, a reação imediata é de nojo. Você se tornou algo em que ninguém quer olhar, nem você. O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém, absolutamente ninguém é capaz de te explicar. A angústia, tudo o que você sente, que você tem, é angústia. A dor e a angústia cotidiana de não saber quem você é. A metamorfose de Kafka não deve ser entendido como um exercício literário distante, mas como parte de uma percepção humana sobre si. A figura de Gregor Samsa o tempo todo vai manifestar seus anseios e suas vontades. Quem vai sustentar a minha família? Ele bancava tudo. Tudo era a base, a pedra fundamental daquela família. Quem vai poder olhar pelo meu pai, pobre, pela minha mãe em dificuldades, pela minha irmã? Quem? E cada dia em que ele pensava daquelas dificuldades, a família olhava e percebia e dizia: o que foi feito, como salvaremos? E não há resposta. A angústia cresce, o processo de fragilização aumenta. Gregor definitivamente não é mais humano. Sua desumanização começa por si. Dentro do mundo das suas funções, ele agora se tornou um estorvo, um pária. Alguém que não tem coragem de olhar para si mesmo. Para cada um dos seus entes familiares, ele agora era um motivo de vergonha. Sustento, outras formas surgiram. Possibilidades de alimentação, algum jeito foi dado.
Mas o pobre Gregor, a figura máxima de Gregor, era constantemente pensada, levada a ser um peso, um estorvo. Todos os dias, a busca era tentar esquecer que aquele ser existia. O final da história? O final da história. Você pode imaginar uma reviravolta milagrosa, a possibilidade? É o final da história do seu cotidiano. É o final da história em que a dor se materializa. Você se torna uma criatura tão horrenda, tão medonha, tão sem sentido, que você só se tornará alívio no dia em que você desaparecer. No livro A Metamorfose, Kafka não apenas questiona a busca pela felicidade, mas sugere que esse movimento é o caminho mais claro para se atingir a tragédia. O oposto da felicidade. A melancolia da prosa kafkaniana não deixa nada a dever à filosofia de Schopenhauer. O mergulho na filosofia e o seu diálogo com a literatura é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma do homem se perceber, enquanto pequena criatura neste mundo, de alguma forma, sentindo todas as dores e todas as suas angústias. Se você for parar para pensar, na Metamorfose, muitas analogias possíveis. A do envelhecimento, a da dor, a forma como em um momento você é tudo e num piscar de olhos, num ato incontrolável, você não é nada. Nietzsche vai dizer sobre essa busca inesgotável, essa essência que o idealismo, que o cartesianismo, que a perfeição daquelas transformações modernas nos dariam, e a sensação de que nada disso adiantou. Como Freud coloca muito bem, o mal-estar e a dor parecem tomar, conduzir, serem muito mais presentes. Cada um de nós é a criatura. Vivencia os sentimentos da criatura, vivencia a angústia e as dores que nos marcam. A percepção do idealismo alemão é justamente de que a sua busca pelo desejo, pela forma, pelo mundo perfeito, pelas estruturas que você tem certeza que são as mais corretas, não representam nada. Um belo dia, uma forma diferente, um acidente, uma divisão, uma mudança, uma escolha e todo aquele seu mundo ideal nada mais é. O jogo de percepções é justamente você notar na figura de Gregor, se num primeiro momento a angústia é a não ser mais útil, no segundo é a solidão, é o abandono. No terceiro, é a clareza de que ele não tem mais sentido. É um microdesejo de apenas uma voltinha fora do quarto. O caminho para isso, e todos que leem, só almejam, desejam, lutam, querem que, como um passe de mágica, ele volte a ser um homem produtivo, capaz, transformador. Mas o que normalmente nós encontramos, quando a tragédia se estabelece nessa proposição trazida por esses autores, é que a dor, a dificuldade, ela pode ser lidada, mas aquele almejar ideal da felicidade é o caminho perfeito para sua completa e doce amargura. O final da história? A morte, sem dúvida, da criatura sem sentido,
da família que mal nota que ela um dia já tinha existido. Como é que a filosofia e a literatura se relacionam? Existe uma maneira, a que os filósofos estão muito acostumados em usar a literatura, que é usar a literatura como ilustração de um conceito. Quase como uma explicação. Ah, o que eu quis dizer com isso, olha aqui nessa obra. Parte da história da literatura traz o estudo de fontes e influências. É tradição da literatura, mas isso já mudou. Um grande teórico brasileiro, Afrânio Coutinho, dizia que o estudo de fontes e influências era mesquinho. Mas a teoria literária, os estudos literários, eles se renovaram. Então, hoje em dia, ninguém mais fala em fontes e influências. A gente pensa em intertextualidade. E eu gosto mais ainda de pensar no diálogo. Como a filosofia e a literatura dialogam. Não apenas uma tendo inspiração na outra, ou sendo usada para ilustrar a outra, mas as duas conversando, pensando juntas. Então, como é que a literatura e a filosofia dialogam? Uma conversando com a outra. Como é que Kafka conversa com Nietzsche? Conversa com Schopenhauer? A crítica à modernidade. Todo aquele discurso perfeitinho de que tudo estava encaixado, tudo tinha um motivo, uma razão, uma causalidade, uma explicação. Aquele dia a dia previsível ruiu, tanto na literatura quanto na filosofia. O idealismo alemão e o que se escrevia na época, conversando com o que se produzia filosoficamente, trouxeram uma nova forma de ver e de entender a realidade, dando início ao que depois a gente entenderia como pós-modernidade.